Assim, João 14, 26. Os irmãos estão com a Bíblia aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo quanto eu lhes disse. Dois conceitos importantes quanto a esse texto. Primeiro é que o coach mestre para nós é o Espírito Santo. É a figura ou modelo de coaching. O Espírito Santo, ele nos ajuda, nos orienta, caminha conosco, levando a cada um de nós a atingir o pleno potencial que Ele mesmo tem para nós, que Ele mesmo está nos direcionando. O segundo conceito importante quanto ao coach cristão, é que eu como coach, eu preciso acreditar em Ezequias de tal forma que eu entenda que o Espírito Santo na vida dele é suficiente para ensiná-lo em toda a verdade. Meu papel como coach não é trazer novas revelações para a vida do Ezequias, não é trazer o caminho para a vida do Ezequias. Meu papel como coach é, uma vez que ele tem o Espírito Santo e que o guia melhor do que eu, ajudá-lo a ouvir melhor o Espírito Santo, ajudar a entender melhor o que o Espírito Santo já depositou na vida dele, como também nos caminhos que o Espírito Santo tem direcionado. Ok? Então o coach, ele não é alguém que fala, esse é o caminho por ele seguir. O coach é alguém que faz perguntas, e através das perguntas, com base numa crença, de que o Espírito Santo habita no indivíduo, e que o Espírito Santo é suficiente para ensinar toda a verdade. Meu papel como coach, então, é através das perguntas, ajudá-lo a descobrir o que já está sendo falado para ele. Ok? Faz sentido para você? Então isso é importante, isso é uma crença importante quanto ao coaching. O coach, ele não dá respostas, as perguntas são a metade das respostas, a outra da metade das respostas é do coach, é da pessoa que nós estamos orientando ou sendo coaches. Joia? Faz sentido? Passando um pouco mais, uma definição, não é uma definição completa, mas é uma definição que nos ajuda. Coach cristão transformacional, e aí é uma diferenciação, nem todo coach é cristão. Uma das coisas que é o meu sonho, Marcelo, é levar e mobilizar muitos empresários, líderes do mundo corporativo ou pastores, a entender que eles precisam levar uma filosofia nova de coach para o reino, um coach com base na vida cristã e na crença do reino, para a transformação da sociedade, não simplesmente para o lucro de um indivíduo. Joia? E ele precisa ser transformacional e não informacional. O coach é um processo de transformação e não de informação, de conteúdo. Nós entendemos que a liderança, ela precisa ser desenvolvida através de um processo transformacional e não informacional. Por isso vocês vão ter algumas práticas aqui enquanto estivermos trabalhando. E ele portanto, tomando iniciativa, o coach cristão transformacional, ele toma iniciativa, ele é proativo, ele não espera acontecer, ele faz acontecer, de juntar-se à jornada da vida de alguém, jornada espiritual da vida de alguém. É mais do que simplesmente levar a pessoa a alcançar um resultado ou outro, mas é uma relação de compromisso, de juntar-se à jornada que Deus tem para a vida das pessoas, e tornar-se um instrumento de Deus, e não um instrumento para que o outro realize seus objetivos, mas um instrumento para que Deus realize os objetivos dele na vida do outro, para ajudar essa pessoa a chegar a ser e fazer. Por mais que o coach foca em resultados, e foca mesmo em resultados, todos os resultados dependem da relação, ou seja, da relação do coach com a pessoa, que a gente chama de coachee. Então, o coach, ele precisa levar a pessoa primeiro, ou no processo, a ser, e em consequência disso, fazer, e não simplesmente ou somente a fazer, a ter resultados. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, e não o que o coachee deseja. No coach tradicional ou corporativo, é o que o coachee deseja. No coach cristão, é o que Deus deseja realizar na vida do coachee.
Tudo bem até aí? O que chama a sua atenção, ou alguma pergunta, observação quanto a essa definição? O que você acrescentaria ou mudaria? Alguém? Acrescentaria, mudaria, melhoraria? Não? Pode participar, gente. O outro conceito importante quanto ao coach cristão. Pode, macho. Se eu falar que eu vou responder depois. Entre o coach e o mentor. Para ser coach e mentor, de certa maneira, já tem que ter uma caminhada para mostrar como faz. Quem vai mais longe dos dois? O mentor, geralmente, ele é o especialista em áreas afins. O coach, ele é especialista em processo. Por exemplo, é parecido com o psicólogo, mas é totalmente diferente, entendeu? O psicólogo, ele é um especialista em processos. Por exemplo, você vai procurar psicólogo, um terapeuta para a área para seu casamento. Ele não precisa, às vezes, ser casado, ter um casamento como modelo. Por quê? Ele é um especialista em processos. Só que o foco do psicólogo, passado, presente. O foco do coach é presente e futuro. Então, aqui, a pergunta não é um ou outro. A pergunta é um e outro, dependendo da área. A resposta, melhor dizendo. Ok? Uma possível resposta.